Como é bom estar aqui novamente para falar da palavra do Senhor, porque só Deus ele pode nos usar como instrumentos nas mãos dele, para o louvor da glória dele. Que o Senhor venha derramar a graça dele sobre nossas vidas, nos capacitando, nos renovando a cada dia, nos encorajando para assim fazer a vontade do Senhor. Hoje a mensagem de hoje que o Senhor falou no meu coração é sobre a passagem de Jesus lavando os pés dos seus discípulos em João 13. Ali Jesus nos mostra, né, humildade, Jesus nos mostra ele como um rei, como sendo filho de Deus. Ele se humilha como um servo, né? Um sinal de humildade. Jesus, ele já sabia que ele ia voltar para o Pai, porque Jesus, ele sabia que ele tinha vindo de Deus, que ele ia voltar para Deus novamente, e ele sabia que já estava chegando a hora. Então, ali, antes da ceia, ele pega, né, a toalha, tira o manto, pega a toalha, amarra em sua cintura e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, né, mostrando para eles e para todos nós que ele tinha vindo que para também para servir, né? Ele sendo mestre, né? Ele estava ali servindo o tempo todo que Jesus veio na terra, Jesus estava servindo, né? O tempo todo Jesus ali estava servindo o Pai, fazendo a vontade do Senhor. E assim ele quis mostrar para os discípulos que eles também teriam que seguir o exemplo dele, ser servo uns dos outros, assim como ele fez, né, naquele ato de amor, né, naquele ato de solidariedade, de incentivo, de encorajamento para aqueles discípulos, para que eles nunca esquecessem o que Jesus fez com eles, né? E na passagem ali no capítulo 13, Pedro, né, quando chega a vez de Pedro, que Jesus vai lavar os pés dele, né? E ele pergunta para Jesus: o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus responde que sim, né? E ele fala assim: eu, eu não aceito que o Senhor faça isso, porque para Pedro achou que Jesus estava se humilhando por ele ser servo, mestre, lavando os seus pés. E Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não fizer isso, se eu não lavar os seus pés, se você não aceitar que eu lavo os seus pés, você não faz mais parte comigo. E Pedro, na hora que Jesus fala, então, Senhor, não somente os meus pés, mas me banha, né? E Jesus falou assim: não, não precisa. Aqueles que já tomaram banho não precisa, apenas lavar os pés. E vocês já estão limpos. Somente um. Não, vocês já estão limpos, mas nem todos estão limpos, porque Jesus já sabia que Judas era o traidor e que Judas, né, o inimigo já tinha falado o coração de Judas, já tinha entrado em Judas e que Judas iria trair Jesus. Então a gente aprende muito com essa palavra, a palavra abençoada do Senhor Jesus. Mas eu vou estar lendo a partir do versículo 12 até o versículo 17, né? Que o Senhor Jesus Cristo possa vir falar ao nosso coração, não somente hoje, mas todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nossas vidas, em nossos corações, que nós não podemos desanimar nunca, né? Como o Senhor mesmo fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, vamos ter dificuldade, vamos ter problemas, mas não podemos desanimar, não podemos nos desencorajar, né? Porque Jesus já venceu. E nós, em nome de Jesus também, vamos vencer qualquer situação que tivermos que passar, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, que o Senhor fala, meu Pai, ao nosso coração, Senhor, que não seja eu, ó Pai, mas que seja o Senhor, ó Deus, falando através da minha vida, Pai. Aonde essa mensagem chegar, Senhor, que o Senhor possa tocar em cada coração, ó Deus, em cada vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, viver a tua palavra, Pai, ter humildade, Pai, ter menos orgulho, Senhor, que nós possamos, Senhor, assim como o Senhor veio servir, Pai, o Senhor como mestre, o Senhor veio servir, e que nós possamos, Senhor Deus, servir uns aos outros, ó Pai, que o Senhor venha tirar todo o orgulho, quebrantar nossos corações, nossas mentes, ó Pai, e que nós possamos fazer, Pai, a tua vontade, Senhor, porque para isso o Senhor nos chamou. Amém. Então, depois que Cristo, né, lavou os pés dos discípulos, Jesus ele volta para a mesa e começa a perguntar para os discípulos se eles compreenderam, se eles entenderam, né, o que ele tinha feito ali, né? Então, vou estar lendo agora. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros, uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós também, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Que nós venhamos viver essa palavra, né, como ela está escrita. Né? E Jesus, depois que ele lava os pés dos discípulos, Jesus chega para eles: vocês compreenderam? Vocês entenderam por que que eu fiz? Né? Porque Jesus, ele quis mostrar para eles: olha, eu estou aqui como mestre, mas eu tenho o meu pai, ele é maior do que eu, né? E eu vim para quê? Para fazer a vontade dele. Eu vim servir, eu vim fazer aquilo que ele me mandou fazer, eu vim cumprir, né? A lei, eu vim cumprir, eu vim, né? Porque Jesus já sabia que ele ia voltar para Cristo. Então, ele queria mostrar ali para eles que ali não tinha um maior do que o outro, né? Que eles teriam que aprender com aquela humildade, com aquele gesto que Jesus fez ali, que eles pudessem vir, né, fazer também. Jesus fala: assim como eu fiz, faça vocês também, lava os pés uns dos outros, seja humildes, faça como eu, segue o meu exemplo, né? No versículo 14. Ele fala: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, lavei os pés também, vós deveis lavar uns dos outros. Então, eu sou o Mestre, eu lavei os pés de vocês. Então, não deixe vocês de fazer assim como eu fiz. Lava os pés uns dos outros, sejam humildes,
Não seja um querendo ser maior do que o outro, mas siga o meu exemplo. Isso Jesus, creio que Jesus está falando para eles ali, para nós também. Então, no versículo 15, ele deixa bem claro, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu estou dando o exemplo para vocês. Então, assim como eu fiz, vai e faça. Faça igual a mim. No versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha, eu fui enviado. Eu não sou maior do que o meu Senhor, que é Deus, que era o Pai dele. Então ninguém é maior do que ninguém. É, Então vamos fazer assim como eu fiz. Ele fala, né? Vamos fazer assim como eu fiz. Siga o meu exemplo. Qual o exemplo que Jesus nos mostra aqui nessa palavra? O exemplo de humildade, que nós possamos aprender por ele ser mestre, por ele ser o filho de Deus. Ele deu um exemplo ali maravilhoso, lavando os pés dos seus discípulos, ele como Senhor. Se a gente for olhar, os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus, mas foi ao contrário, porque Jesus mostrou que ele, sendo Senhor e Mestre, ele veio para servir. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E ele cumpriu. E Jesus sabia de onde ele tinha vindo, Jesus sabia para onde ele iria, né, que ele iria voltar para o Pai. Jesus sabia o por que ele veio e para que ele veio. E Jesus, ele cumpriu tudo isso. E nós? Nós sabemos para onde vamos? Todos nós temos que saber para onde nós vamos, né? E de onde nós viemos? Nós sabemos. Todos nós temos que ter certeza de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou. Porque eu tenho essa certeza. Eu sei de onde Cristo me tirou, eu sei o que Cristo fez na minha vida, e eu sei que eu vou morar com o Senhor. Todos nós. Jesus, ele não veio somente ali para os seus discípulos. Ele veio mostrar que através da morte dele, nós poderíamos ter acesso, morada com Deus. E nós temos esse acesso através da morte de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Nós temos que ter certeza de nossa salvação, que nós possamos ser grato a Deus, porque ninguém dá um filho para morrer pelos pecadores. Jesus deu. Deus deu o seu filho Jesus para morrer por nós pelos nossos pecados, para que pudéssemos herdar o reino de Deus. Que maravilha! Devemos nos alegrar, devemos nos contentar, devemos ter certeza de nossa salvação, porque cada um de nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, de onde Ele nos tirou. Todos nós. Jesus, Ele salvou cada um. Cada um que pediu socorro, cada um que se humilhou na presença dele, cada um que falou: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Que nós possamos demonstrar
que nós possamos ser humildes, que nós possamos ser assim como Cristo, lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés uns dos outros. Fazer aquilo que Deus fez, que Jesus fez. Vir para ser servido. Jesus fez o quê? Vir para servir. Jesus, ele não foi servido ali. Jesus, ele mostrou ali que ele veio para servir, de exemplo para todos nós, para que nós venhamos fazer a vontade dele, que nós podemos servir sem reclamar, que nós possamos fazer a vontade do Pai, que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, que nós possamos a cada dia olhar para a cruz de Cristo. Foi Cristo que morreu por mim. Será que nós estamos obedecendo o Senhor? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que nós estamos obedecendo o nosso chamado? Será que a gente está meditando na palavra como ela está escrita? A vinda de Cristo está próxima. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer a mensagem do Senhor, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Jesus Cristo. Ela nos revela tudo o que precisamos saber. Ela nos ensina tudo o que necessitamos. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos desviar dos caminhos de Jesus, dos caminhos do Senhor, e que nós possamos meditar na palavra de Deus, aprender com o Senhor, porque Ele deixou os teus servos para nos auxiliar, para nos orientar aqui na terra. Quando ele falou ali para os discípulos, ide, fazeis discípulos de todas as nações, vai. Os discípulos não fez ali sozinhos. Jesus andou primeiro com os discípulos. Jesus andou com eles, depois Jesus deu essa ordenança, vai, faça assim como eu fiz. A palavra do Senhor não mente. Precisamos ouvir, aprender, praticar a palavra. Não deixe que nada te engane, não deixe que nada te afaste dos caminhos do Senhor. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos nos dedicar mais, fazer mais a vontade do Senhor e não a nossa. É fácil a gente fazer a nossa vontade. Mas nós não temos que fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade de Cristo. Vamos ser servos, assim como Jesus nos deu o exemplo. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.